Amém. Quero cumprimentar a igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Com muita alegria que eu estou aqui hoje. Quero agradecer a igreja, o pastor Renan, pelo convite, poder falar um pouco o que Deus tem feito sobre a minha vida. Eu sou pastor da igreja do Jardim Bandeirantes. Minha esposa não pôde estar aqui junto hoje. Ela queria muito, mas tinha que estar. Ela estava escalada na igreja e ela estava com os compromissos dela lá, teve que ficar lá. Mas eu trago um abraço da igreja do Jardim Bandeirantes, a qual nós temos estado lá e Deus tem feito grandes coisas naquele lugar. Como nós temos tido o privilégio de ver na igreja metodista, né? Como Deus tem levantado, principalmente a sexta região, Deus tem abençoado o nosso povo. Eu louvo a Deus por tudo isso. Amém? Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 40. Lucas, capítulo 8. A partir do versículo 40. Nós vamos ler até o final do capítulo, um texto um pouco extenso. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque eu acredito que o que tem poder é a palavra de Deus, e ela tem poder para transformar as nossas vidas. Amém? Assentados mesmo, com toda reverência pela palavra de Deus, diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara todo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curar. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curado. Versículo 48. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Irmãos, uma das coisas que essa palavra me surpreende é como, quando eu estava estudando para
poder ministrar aqui nessa noite, como Deus me mostrou a atualidade dessa palavra. É como a palavra de Deus se renova, e ela sempre está se aplicando na nossa vida, por mais que os tempos mudem, por mais que as culturas mudem, por mais que o mundo mude, a palavra de Deus não muda, ela não passa, e ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa sobre a nossa vida. Quando o pastor Renan me convidou, ele pediu para eu trazer meu testemunho, mas eu sempre gosto de usar meu testemunho como a ilustração da pregação, porque a pregação para mim é o mais importante, é o que tem poder, é a palavra de Deus. E eu vou, durante a pregação, eu vou contando um pouquinho daquilo que Deus tem feito, fez e tem feito na minha vida. Mas essa palavra aqui, eu vejo que ela traz um dos grandes problemas do cristianismo nos dias atuais. Se você for perguntar para o cristão, ele vai ter dois grandes sonhos em relação a Deus. Um é que Deus resolva os seus problemas, que Deus o ajude nas suas lutas, nas suas tribulações, nos problemas que ele tem passado, às vezes não com ele pessoal, mas com seus filhos, com a sua família. E segundo, todo cristão quer ser usado poderosamente por Deus. Eu acredito que não tem nenhum cristão que não queira ser um instrumento de poder na mão de Deus, um instrumento de cura, um instrumento de libertação, um instrumento de salvação. E quando eu estava lendo esse texto, Deus me chamou a atenção para os personagens dessa palavra, desse contexto. Nós temos Jairo, nós temos a mulher do fluxo de sangue, e nós temos uma pessoa que a Bíblia não fala o nome, que vem da casa de Jairo anunciar que sua filha havia morrido. E eu comecei a me colocar nas circunstâncias que eles estavam vivendo. E Deus começou a me ministrar e me mostrar que o grande conflito para sermos instrumentos na mão de Deus é que nós colocamos as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas circunstâncias como prioritárias e como urgentes na nossa vida. Eu fico me colocando na situação de Jairo. Jairo tinha uma situação urgente. Ele tinha uma luta que eu acredito que só os pais podem saber o que é isso. Você está com a sua filha agonizando numa cama, à beira da morte, e você sabe que há um homem que a pode curar, que a pode transformar a vida dela e trazer ela à vida novamente, curá-la. E ele vai atrás de Cristo e se lança aos pés de Jesus e pede para Jesus, fala: Senhor, a minha filha está à beira da morte, vamos lá, o Senhor pode curá-la. E Jesus prontamente vai a caminho da casa de Jairo. Mas durante o caminho, além da multidão, há uma segunda pessoa que também tem os seus problemas. Agora, essa segunda pessoa é uma mulher com um grande problema, que era o fluxo de sangue. Há 12 anos sofrendo com tudo aquilo. Passou por diversos médicos e nada tinha resolvido o seu problema. E ela agora, com o seu problema, vai lá e toca em Jesus Cristo, e ela recebe a cura. E naquele momento Jesus para ouvir aquela mulher, para procurar quem havia tocado nele e quem tinha sido curado por ele. E ele para aquela caminhada à casa de Jairo para se preocupar com aquela mulher. Eu fico imaginando o coração de Jairo, Imagina você, a tua filha. Quem tem filho e filha aqui? Tem alguém que tem um filho só, ou uma filha só? Tem? Olha aí. Nós já se preocupamos com isso, Imagina um filho só, sua única filha, morrendo em casa. E a pessoa que pode resolver o seu problema, com toda a sua pressa, aquele jeito logo lá, de repente no meio do caminho ele para conversar com ele. Eu fico imaginando o coração de Jairo. Caramba, esse cara não vai logo, não. Será que ele não entende a minha preocupação? Será que ele não entende o meu desespero? Mas Jesus foi tocado naquela mulher. Jesus para ali, para acudir aquela mulher, para declarar salvação sobre a vida dela.
Irmãos, e quantas vezes na nossa vida nós colocamos os nossos problemas como mais urgente do que a dos nossos irmãos? Quantas vezes nós colocamos na nossa vida os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas mais urgentes do que as dos nossos filhos? Quantas vezes há pessoas em nossa volta, como havia sobre a volta de Cristo, clamando por socorro, clamando por um toque de cura, de libertação, de salvação, e nós, cheios do Espírito Santo, temos condições de tocá-las dessa forma, mas por priorizarmos as nossas lutas e os nossos problemas, nós deixamos de tocar as pessoas. Quantas vezes nossos filhos tentam nos tocar, tentam gritar por socorro dentro da nossa casa, e muitas vezes nós preocupados com o alimento, preocupados com as contas que tem que pagar, preocupados com o serviço, com o trabalho, e nós achamos que isso é a prioridade, que isso é a emergência, que isso é a urgência, e muitas vezes nós deixamos de trazer um toque de cura sobre os nossos próprios filhos, sobre a nossa própria família, sobre a nossa própria casa, sobre os nossos amigos, sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério, porque nós colocamos e acreditamos que os nossos problemas são mais urgentes do que os dos outros. Eu nasci num lar cristão, cresci num lar cristão, e eu louvo a Deus por isso, glórias a Deus por isso, porque eu conheci a palavra, eu ouvi da palavra, eu conheci o caminho, e quando eu precisei, eu sabia onde estava o caminho, quem era a verdade e quem era a verdade. Mas houve um momento da minha vida, onde na juventude, eu decidi experimentar o mundo. Saí da igreja, comecei a viver no mundo. Eu morava numa cidade pequena, chamada Campo Mourão, aqui perto de Londrina. E como a cidade era pequena, eu tinha estudado com muita gente na escola, e muitos desses jovens que eu estudei, alguns se tornaram pessoas decentes, outros se tornaram bandidos. E naquela rebeldia da juventude, eu me envolvi muito com o pessoal que tinha se tornado bandido. Pessoal homicida, pessoal traficante. E eu cheguei a participar de alguns crimes. E num desses momentos, eu passei a ser acusado de homicídio. Homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver. E naquele momento, eu entendi aonde a minha vida estava se dirigindo, se conduzindo. Eu saí de Campo Mourão com a minha esposa, na época nós namorávamos, eu tinha minha filha, Maria Fernanda, que hoje tem 11 anos, e saímos de Campo Mourão, fomos para Maringá, ficamos na casa do primo meu. Lá na casa do meu primo, eu não queria nem saber de Deus. Eu estava decidido a me tornar um foragido. Falava para o meu pai, não, a polícia não vai me pegar, eles não vão conseguir, eu vou sumir no mundo aí e eles não vão me achar mais. E eu saí com meu primo na segunda-feira à noite, a gente foi no mercado, tomamos um chopp, e eu falando dos meus planos. Mas na terça-feira de manhã, minha esposa tinha tirado as roupas da mala, que estavam passando, as roupas, ela tinha mandado tudo correndo. E a minha filha, quando ela estava saindo de casa para a gente viajar, ela pegou uns DVD de filminho, de desenho, de criança, e no meio desses DVDs, ela pegou um CD do Diante do Trono. E a minha sogra tinha colocado uma Bíblia dentro da nossa mala, a gente nem tinha visto. Enquanto a minha esposa estava passando as roupas, eu peguei aquela Bíblia e falei, poxa, eu conheço Deus. Por mais que eu andei no mundo, eu nunca neguei Deus, sabia que Deus era Deus, sabia que Jesus era a única solução, eu sabia que do jeito que eu estava eu ia para o inferno, mas eu não queria Deus, totalmente cego por inimigo.
Naquele momento, minha esposa passando na rua, ouvindo o CD do Diante do Trono, e eu peguei aquela Bíblia e falei, puxa, Deus pode me ajudar. E comecei a ler. Eu lembro que eu li um texto de Salmos, um capítulo de Salmos. Eu não lembro qual era, hoje, Deus permitiu que eu esquecesse, mas eu lembro que eu li um texto de Salmos. E no momento que eu li, parece que Deus havia escrito aquele texto para mim, naquele momento. Parece que Deus tinha parado naquele momento para escrever aquele texto. Quando eu terminei de ler aquele texto, Ana Paula Valadão tinha terminado uma música, e ela ia começar outra música, e ela começou a ministrar a música. Não sei quantos que conhecem aquela música. O pessoal do louvor me ajuda, eu sou péssimo cantor, mas fala sobre o tronco da árvore que vai morrer, né? A esperança, e ela começou a ministrar essa música sobre a esperança. E naquele momento, naquele quarto, eu senti algo que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida dentro da igreja. A presença de Deus tão forte, tão poderosa naquele momento. E naquele momento eu decidi entregar minha vida a Cristo. Ninguém ministrou, ninguém pregou para mim. Eu sabia que havia uma igreja orando por mim. Eu sabia que havia minha família orando por mim. Mas naquele momento quem teve um encontro comigo foi Cristo. Amém. Naquele momento em diante eu decidi entregar minha vida a Cristo. Aleluia. E é daqui para frente que começa o meu testemunho. Nós saímos da casa do meu primo, ficamos um mês na casa, em uma chácara de um tio da minha esposa. Durante esse um mês, Deus preparou um retiro espiritual para mim e para minha esposa. Eu li todo o Novo Testamento nesse mês. Eu ia orar no pasto, né, em frente ao cercado do gado. E eu ia orar, ia umas 6 horas da tarde, voltava 9, 10 horas da noite. E ali foi um momento espiritual, de profundidade com Deus. E Deus começou a se revelar, Deus começou a transformar e renovar a minha vida. Depois que saímos, depois de um mês lá, nós saímos e fomos para Ponta Grossa. Era um casal aqui lá de Ponta Grossa, eu conheci eles lá. Né? E nós fomos para Ponta Grossa. E havia uma coisa na minha vida, porque a minha esposa era metodista. Só que houve os problemas da igreja metodista em Campo Mourão, na época. E eu fiquei com o que a igreja metodista? Para mim, a igreja metodista era seita. Eu nem queria passar perto da igreja metodista. Mas depois de um mês na chácara, eu estava sedento por um culto. Eu queria participar de um culto. Queria participar da comunhão da igreja. Eu estava sedento por aquilo. Nós chegamos em Ponta Grossa e ficamos na casa de um tio meu. No fim de semana, estávamos procurando uma kitnet para alugar, para recomeçar a nossa vida. E minha esposa tinha passado por uma igreja metodista a 2, 3 quadras da casa do meu tio. E ela falou, amor, vamos na igreja? Eu falei, vamos. Que igreja? Eu falei, igreja metodista. Eu falei, mas não tem nenhuma outra igreja para ele. Eu falei, amor, mas estou com saudade da igreja. E eu estava muito dependente de Deus, orei diante do Senhor. Eu falei, Deus, eu quero uma igreja que seja séria com a tua palavra, que tenha compromisso com o teu reino. E eu vou lá nessa igreja. Se for lá, que o Senhor fale comigo. Eu cheguei na igreja metodista de Ponta Grossa. Na época estava o pastor Paulo Cunha. E naquela noite parece que a pregação, parece que só estava eu dentro da igreja. Porque a pregação, Deus falou muito comigo, Deus me ministrou. Tudo aquilo que ele vinha falando todo mês na chácara, ele falou naquele dia. Quando terminou o culto, eu falei, eu vou lá pedir oração para o pastor. Minha esposa veio comigo, cheguei lá, me apresentei para o pastor, só falei meu nome, falei, pastor, o nome é Maurício, eu queria que o senhor orasse comigo. Naquele momento ele pôs a mão no meu ombro, falou assim, Maurício, Deus está te livrando de muita coisa. E eu comecei a chorar como criança, e nós oramos, e dali para frente Deus me mostrou que aquele era o lugar onde ele me queria. Ali era o lugar onde eu tinha preparado, onde eu iria crescer. Eu comecei a frequentar a igreja, e naquela época eu tocava guitarra,
Antes de ir para o mundo, eu participava do Ministério de Louvor. E eu achei que Deus tinha resolvido tudo. Falei, Deus passou um pano e tudo. Passou um apagador do quadro negro da minha vida e agora vai escrever uma nova história. De fato, ele tinha passado e ia começar uma nova história. Mas eu não esperava, ele não estava lá. Depois, mais ou menos um mês que eu estava em Ponta Grossa e o processo ainda estava rolando na delegacia, foi para o fórum. Eles tinham feito um exame de balística nas minhas mãos, para ver se tinha pólvora nas mãos, graças a Deus não deu nada. E eles tinham feito um outro exame porque tinha sangue no carro. E no sangue, no exame de DNA, deu que o DNA era da vítima. Porque, como eu era muito envolvido com o pessoal, a bandidagem de Campo Mourão, o pessoal fazendo as coisas erradas em Campo Mourão, eu participei de muita coisa, eu vi muita gente morrer, carreguei muito corpo dentro do carro. Mas naquele momento, naquela circunstância, eu tinha emprestado meu carro para um amigo meu, que cometeria um crime. Eu sabia de tudo, sabia o que ia acontecer. Eu não sabia que a polícia chegaria a mim, porque o meu carro estava sendo emprestado. E eles chegaram a mim, já pegaram o carro, descobriram o sangue dentro do carro, e no exame saiu que o sangue era da vítima. E junto com o exame de DNA, saiu que a prisão preventiva. Eu lá em Ponta Grossa, com a prisão preventiva declarada, e naquele momento eu passei a ser um foragido na justiça. Eu coloquei em oração e falei, Senhor, sei que o Senhor tinha apagado tudo isso, sei que o Senhor tinha passado um apagador celestial aí, tinha resolvido tudo. Eu falei, e agora, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor está preparando? E nessas horas a gente lembra do pastor, né, pastor? Liga o pastor de madrugada, o pastor vem em casa, o negócio está feio. O pastor correu lá em casa, oramos junto. Ele falou, Maurício, o que você entende que Deus quer para o senhor? Eu falei, pastor, eu entendo que essa é a vontade de Deus. Eu entendo que esse é o propósito de Deus. Nesse momento, meu pai queria me pegar e sumir comigo. Me levar para a Bahia, para o pai, vocês sabem o que. E eu tive que convencer a minha família que eu iria me entregar. Liguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou me entregar. Pode vir me buscar, que eu vou voltar para Campo Mourão e vou me apresentar na polícia. E minha mãe foi, me buscou em Ponta Grossa, voltei para Campo Mourão, me apresentei na delegacia, os policiais não acreditaram, o delegado não acreditava. E algo que me chama a atenção em Deus, como Deus cuida dos mínimos detalhes. Como Deus, quando tem seus filhos, Ele cuida de detalhes que nem nós percebemos. Uma cela assim, já inicial da carreira, e outros policiais falam, olha, você fica aqui, que vai vir uma moça aqui e vai tirar a tua foto, né? Aquela foto muito conhecida, né? De frente, de lado, ela vai vir e vai tirar a tua foto. Eu falei, tá bom. Eu fiquei lá esperando, e chegou aquela moça e falou, ó, Maurício, vem aqui que eu vou tirar a tua foto. E ela pegou a máquina, na hora que ela foi tirar a foto, estava sem bateria. Falou, ó, Maurício, está sem bateria a máquina. Aí você entra aí, depois que carregar, eu te chamo e eu te tiro a tua foto. Até hoje eles me chamaram para tirar essa foto. E eu vejo como Deus, Ele cuida até da imagem dos seus filhos, até da tua imagem. Nós não entendemos, muitas vezes, a dimensão desse Deus ao qual nós vivemos. Nós não compreendemos a dimensão do Deus ao qual nós servimos. Quando a palavra de Deus diz que Ele cuida, né? Jesus fala, busque primeiro o reino de Deus, a sua vontade, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas Ele vai providenciar, Ele vai cuidar. Amém. E nós temos dificuldade de entender isso. Que eu preciso servir um rei, viver debaixo da tutela de um rei que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Viver não pela minha justiça própria, mas pela justiça de Cristo. E confiar, e acreditar que Ele é um Deus provedor. Amém. Eu entrei dentro daquela cadeia e a primeira semana eu pensei que ia ficar doido lá dentro.
Eu lia a Bíblia, orava, e a minha cabeça perturbada, uma opressão dentro daquele lugar. E tinha uns amigos meus que já estavam presos lá, e eles estavam cavando um buraco para fugir. E a primeira semana minha, eu orava assim e falava: Deus, ou o Senhor aquieta o meu coração, ou eu vou fugir com eles. Ou o Senhor acalma o meu coração, o Senhor aquieta a minha mão, ou senão eu não vou aguentar aqui dentro, eu vou ter que fugir com eles. E naquela primeira semana, eu vi o primeiro milagre de Deus. Deus aquietou o meu coração. Amém. Dentro daquele lugar, Deus começou a acalmar o meu coração. E naquele momento eu estava, talvez como essa mulher que ficou com sangue, o fluxo de sangue. Eu estava tendo as minhas necessidades, as minhas lutas como prioridade na minha vida, como urgentes, as coisas mais urgentes. Muitas vezes nós achamos que as nossas lutas, as nossas dificuldades são mais urgentes do que as coisas do reino de Deus. E era isso que eu achava. Eu falava: poxa, Deus me trouxe aqui de sacanagem, não pode. O que está acontecendo? Não sou culpado disso. Agora eu estou aqui, tudo bem, eu me envolvi com pessoas erradas, tive muitas outras coisas para ser culpado, mas bem do que eu não era culpado, acabei indo lá dentro. Eu falava: puxa, mas é agora? Deus precisa me tirar dentro. E o meu testemunho lá dentro, a minha fala lá dentro era que Deus me tirar dentro. Falava todos os presos: não, Deus vai me tirar dentro. Deus não vai deixar eu aqui. E tinha como prioridade e mais urgente as minhas lutas e as minhas dificuldades. Mas os dias foram passando e as orações, o louvor, a adoração foi se intensificando naquele lugar, e Deus começou a clarear as coisas. Deus começou a me mostrar que eu estava lá por minha causa, eu estava lá por causa do reino. E Ele começou a me mostrar o que Ele estava preparando para a minha vida. Lá naquela cadeia não havia trabalho de igrejas lá dentro. A única igreja que fazia um trabalho lá era o trabalho pastoral, era a igreja católica. Eles iam uma vez por semana e entregavam comida somente alimento para o pessoal e iam embora. Nós não tínhamos nenhuma assistência religiosa lá na cadeia. E na cela que eu fiquei tinha um senhor que estava lendo a Bíblia. E eu fiz um propósito para ele. Eu falei: vamos começar a ler a Bíblia juntos. Campo Mourão é muito quente, como Londrina, então a gente ficava mais acordado à noite do que de dia. Eu fiz um propósito para ele. Às 3 horas da manhã, nós líamos a Bíblia, comentávamos sobre a Bíblia e orávamos. Toda noite a gente fazia isso. Foi a primeira noite, segunda, terceira, quarta, quinta. Depois dessas noites, já não era mais ele. Já tinha mais 2, 3, 4. Daqui a pouco não era mais uma leitura bíblica, começou a acontecer um culto dentro da cela. Daqui a pouco a cela começou a ficar pequena. E eu comecei a ver Deus fazer coisas maravilhosas lá dentro daquele lugar. Há um texto que Deus me deu lá dentro, que é Efésios capítulo 1, quando Deus fala da igreja. O último versículo, o versículo 23, Efésios 1, 3, Paulo está falando sobre a igreja, sobre a comunhão, o corpo de Cristo. No versículo 22 e 23, Paulo vai dizer assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, os pés de Cristo, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Meus irmãos, vocês não têm noção do que esse versículo significa para mim. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é aquele que enche tudo e todos, em toda e qualquer circunstância. Eu acredito que essa tem sido uma grande dificuldade para nós cristãos, entender que Deus não precisa de circunstâncias para agir. Nós temos a tendência de gerar circunstâncias para Deus. Não, hoje eu vou na igreja porque vai ter uma pessoa de fora e ele tem um dom de cura, e lá a circunstância, o ambiente, as coisas vão facilitar para que Deus haja na minha vida.
é de um coração fiel, um coração crente, um coração que acredita, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Aleluia. E lá dentro daquela cadeia, dentro daquela cela, eu vi o culto acontecer. Fazia muito tempo que eu estava fora da igreja, e eu fazia um louvor sem violão, e eu nem lembrava os hinos mais. Eu começava com um, emendava outro no meio, terminava com outro no final, tudo desafinado, e todo mundo cantando uma música diferente da outra, e a glória de Deus começava a se manifestar naquele lugar. Amém. Quem conhece cadeia sabe que dentro da cadeia rola muita droga, muita droga. Lá à noite a gente sentava na frente de uma grade, que a galeria, a gente ficava solto na galeria, superlotação, a gente não ficava preso na cela, a gente ficava na cela, usava a cela, o banheiro era dentro da cela, o chuveiro era dentro da cela, então a gente, só que durante o dia, a gente ficava na galeria, e a gente sentava na frente da galeria, onde tinha luz à noite, a gente fazia uma roda de presos, assim, com aquelas cadeiras plásticas, iguais a essa, e os presos faziam um baseado, um cigarro de maconha desse tamanho, e ficava passando aquela rodinha. Eu fazia um chimarrão, ficava tomando chimarrão, e conversando com eles. E eles fumando aquele cigarro de maconha. E lá tinha crack, cocaína, tudo que era tipo de droga. E eu ficava olhando aquilo e falava: Deus, como que pode acontecer? Como que o Senhor vai libertar esse povo? Como que o Senhor pode agir no meio dessa droga, dessas fumaças aqui? A pessoa é liberta e fica sentindo o cheiro. Impossível! Impossível! Mas o Espírito Santo me incentivava, me levava a fazer a obra daquele lugar, me fazia crer, mesmo quando tudo parecia ser impossível. E depois de um tempo, o culto estava acontecendo lá na cela. Eu comecei a ver Deus libertar aquele povo da forma. Presos lá dentro que preparavam cigarro de maconha, quando fumavam, dava ânsia de vômito. E eles me procuravam e falavam: Maurício, eu não sei o que está acontecendo. Eu acabei de preparar um cigarro de maconha aqui, e eu fui fumar, e eu estou com ânsia, não consigo tragar esse cigarro. E eu levava ele para a cela e começava a explicar o agir do Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo agindo na sua vida. É o Espírito Santo libertando você. Teve um senhor de Louisiana que foi preso, um agricultor da região. Ele havia matado a sogra dele em Louisiana e ficou preso junto com a gente. E ele tinha feito uma cirurgia de câncer de esôfago, só que os médicos não conseguiram tirar todo o câncer. E uma tarde ele participava dos cultos com a gente. O culto acontecia toda noite, 3 horas da manhã, nós tínhamos o culto lá dentro. E uma tarde a gente estava conversando lá na cadeia, esse senhor veio procurar o pessoal do culto, falou: Ó, Maurício, eu estou com dor no meu câncer, vocês não oram por mim? Eu falei: claro que a gente ora, né? Fiquei pensando: puxa, né, ele é um agricultor, uma pessoa que tem posse, né, tem condição de chamar um pastor lá fora, né, pedir para alguém ligar para o pastor e orar para ele, veio chamar os presidiários para orar por ele. Mas a gente foi lá e oramos por ele, declaramos as coisas sobre ele. E logo depois, uns 2 dias depois, ele saiu de lá. E meu pai tinha uma agropecuária em Campo Mourão. E ele conhecia meu pai. Depois de um tempo, eu já tinha saído da cadeia, ele passou na agropecuária do meu pai, testemunhou, falou: avisa o seu filho que Deus me curou lá dentro da cadeia. Em qualquer circunstância, em qualquer momento. Não importa quando a maré está contra você. Não importa quando a tempestade está contra você. Basta um joelho no chão. Amém. Basta um coração quebrantado. Basta a fé que a palavra de Deus produz em nossa vida. E você vai ver o poder de Deus acontecer na sua vida. É verdade, Senhor. É o que Jesus fala para Jairo quando as pessoas falam que a sua filha já estava morta. Jesus fala assim: você crê, ela vai ser curada. Se você acreditar, ela vai ser curada. Meus irmãos, uma das grandes dificuldades que nós temos como cristão hoje é que nós vivemos muito mais pelos nossos sentimentos, por aquilo que sentimos, do que pela palavra de Deus. Deus tem me encorajado a orar não pelo que eu sinto, mas orar pelo que eu creio. Amém. E essa noite Deus está desafiando a você a fazer isso também. Amém. Não orar pelo que você sente, mas orar pelo que você crê. Eu fico assustado quando eu escuto na igreja
eu não senti de orar pela pessoa. Eu falo, você tem que sentir. Rapaz, a Bíblia falou para você orar. Ah, pastor, eu não senti de orar para Deus curar. Mas a Bíblia falou para você esperar o teu sentimento. A Bíblia fala que Deus é um Deus que cura. E você ora e declara cura. Se Deus vai curar ou não, isso cabe a Deus. O meu papel é orar e pedir para Deus fazer. E clamar pela fé. E lá dentro eu comecei a ver as coisas de Deus acontecendo. Deus começou a libertar. Deus começou a sarar, curar. Houve uma tarde que nós tivemos um princípio de rebelião na cadeia. A tropa de choque já tinha chegado na cadeia, eles estavam prontos a entrar, e o pessoal colocou a intercessão na mesma. E a coisa acalmou, a tropa de choque não entrou, e acabamos dormindo aquela noite com a grade lá na frente arrombada, porque os presos tinham arrombado, e o delegado falou, vou deixar vocês dormir assim, porque hoje não sei o que aconteceu comigo, mas eu vou ser bonzinho com vocês. E o testemunho começou a acontecer lá dentro. Deus começou a fazer lá no meio daquele povo, lá no meio de pessoas onde eu mesmo, como cristão, não acreditava. E Deus teve que me levar lá dentro para me mostrar que Ele não precisa de circunstâncias. Ele não precisa de um ambiente preparado. Ele não precisa de uma pessoa diferente. Ele precisa de filhos e filhas que estejam comprometidas com a sua obra. Comprometidas com o seu Deus. Ele é poderoso para fazer. Glória a Deus. E muitas vezes nós entramos em choque com isso. Porque na grande maioria das vezes eu preciso parar de pensar como Jairo, parar de pensar como uma mulher com fluxo de sangue e colocar o reino de Deus em prioridade, como Jesus fazia. Jesus, ele era sensível ao toque, e Deus quer te fazer sensível ao toque das pessoas lá fora que estão clamando por Cristo. As pessoas que estão em sua volta estão te tocando, buscando uma cura, buscando uma libertação. E muitas vezes nós falamos, mas eu tenho tanta luta e eu não posso parar. A minha luta é a prioridade. A minha luta é mais urgente. Deus está te falando, não, porque a tua luta pertence a Deus. A tua luta, quem responde é Deus. Agora, as pessoas sem Deus lá fora que estão esperando por você. Esses dias eu peguei a impressora da igreja para levar a arrumar no centro. Cheguei lá no centro, tinha que resolver uns problemas do banco, coisas da igreja, e aquela correria, tinha que voltar, porque 4 horas da igreja tinha um discipulado. E eu catei a impressora, saí com aquela impressora na mão, cheguei lá no centro, cheguei na loja, a loja tinha trocado de endereço, tinha mudado para leste-oeste. Eu falei, meu Deus do céu, agora fui para o banco, arrumei uma loja lá para deixar a impressora guardada lá, corri no banco, voltei, peguei a impressora para correr lá na loja e deixar ela para arrumar. Quando eu entrei dentro do carro, veio aqueles rapazes que ficam cuidando de carro, pedindo dinheiro. Ele veio assim e disse, amigo, eu não tenho dinheiro para te dar hoje, eu estou sem nada aqui. Quando eu pus a chave no carro, Deus falou assim, eu quero falar com ele. Na hora eu pensei, mas Deus, não vai dar tempo, eu tenho coisa para resolver. Deus falou, não, eu quero falar com ele. Eu tirei a chave do carro, falei, moço, vem aqui. Você conhece Jesus Cristo? Você já ouviu falar de Jesus? E ele começou a se abrir, começou a conversar comigo, e acabamos falando de Jesus, orando com ele naquele momento. Um momento onde quase que eu deixei as coisas do dia a dia acima do reino de Deus. E Deus quer me dar isso na nossa vida hoje. Deus quer te mostrar que da tua vida, quem cuida é Ele. Amém. Que dos seus problemas, quem cuida é Ele. Amém. Agora Ele precisa de alguém para dar continuidade no seu reino. E Ele conta com você para isso. É uma troca simples. A soma do reino de Deus é muito simples. Você cuida do reino de Deus, Ele cuida da sua vida. Se você cuida da sua vida, Ele cuida do reino dele. É simples assim, muito lógico. E lá dentro daquela cadeia eu comecei a entender isso. E por muito tempo dentro da cadeia, eu orava para Deus me tirar daquele lugar. Mas depois que eu comecei a entender Deus fazer as coisas dentro, eu deixei de orar para Deus me tirar daquele lugar. Eu comecei a orar para Deus mudar aquele lugar. Eu falava, Deus, transforma esse povo, transforma essas vidas. E as pessoas falavam, Maurício, você acha que Deus está vendo a gente? E eu falava, Deus está vendo a gente. Deus está transformando a gente aqui.
vocês vão ver isso. Eu fui preso no dia 27 de novembro de 2006. E quando chegou no Natal, dezembro de 2006, nós passamos o Natal lá dentro. E um dos presos veio, sentou do meu lado, começou a conversar comigo e falou: Maurício, eu já passei por 5 júris, eu já fiquei preso várias vezes, e eu vou falar uma coisa de amigo para você. Para de ficar falando esse negócio que Deus vai tirar você daqui. Eu sei que cada um tem a sua fé, eu respeito isso, mas nós vamos agora começar o Natal, o fórum vai entrar em recesso, vai vir só o juiz substituto, e o teu caso de homicídio, eles não vão liberar, não adianta. Do Natal até o Carnaval é um momento de depressão dentro da cadeia, porque ninguém sai. O juiz substituto não libera ninguém. Eu fiquei aqui na cabeça, e às vezes a gente acha que Deus está sujeito às coisas do homem. Falei, então Deus vai me tirar depois do Carnaval, né? Então Deus vai me tirar depois do Carnaval. Isso foi no dia 24, no dia 25. No dia 28 de dezembro, 3 dias depois que ele tinha falado isso para mim, eu recebi a indicação do meu advogado, que meu alvará foi a troca de agir. Meu advogado não sabia explicar como que tinha acontecido. Ninguém sabia explicar como que eu estava sendo punido. Mas eu sabia que era o meu Senhor. Naquele momento eu saí dentro daquela cadeia, falando para todo mundo, falou: eu estou indo embora. Deus está me tirando desse lugar. Deus está me libertando desse lugar. E apesar do grau da acusação, de homicídio e tantas outras coisas, eu fiquei 31 dias dentro da cadeia. Fiz o que tinha que fazer pelo reino de Deus. Foi o tempo que Deus permitiu eu ficar lá. Eu acredito que Deus me deu condições, me deu graça para testemunhar que o nosso Deus é poderoso. Para testemunhar que não há circunstância que possa impedir o poder de Deus sobre a nossa vida. Que não há circunstância que possa impedir a cura, a libertação, a salvação de Deus sobre nós. Só há uma coisa que impede a gente de Deus: quando nós nos negamos a fazer a obra de Deus. E Deus essa noite está desafiando você a deixar os seus problemas como secundários na sua vida. Se talvez você... Claro que todos nós queremos os nossos problemas resolvidos. Se eu falar que eu não quero os meus problemas resolvidos, eu estou negando isso. Estou sendo um hipócrita. Eu quero que Deus resolva os meus problemas. Mas os meus problemas são secundários na minha vida. O que é prioridade na minha vida é o reino de Deus. É a graça de Deus. É levar Jesus Cristo para nós. Tanto que Deus me permitiu ser pastor da igreja metodista. Eu me tornei membro da igreja metodista em 2007. Em 2008 eu entrei no seminário, em 2011 me formei, em 2012 fui para o pastorado, pela graça de Deus. Hoje eu sou pastor da igreja metodista em liberdade provisória. Quando o bispo me muda, eu tenho que ligar para o meu juiz e falar: eu estou indo para outra cidade, passo o endereço para ele, mas graças a Deus, Deus tem que usar onde Ele quer, quando Ele quer. E Deus quer fazer isso com você. Que esse texto de Efésios de Paulo possa ficar no seu coração. Não há circunstância, não há nada que possa alterar, deixar as coisas mais fáceis ou mais difíceis para o agir de Deus. Não há nada disso. O que precisa acontecer é o nosso joelho dobrado. É crer, acreditar e confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e pedimos. E Ele pode ser. Assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida, na vida dos seus amigos, dos seus parentes. O que importa é que nós devemos acreditar. Acreditar. Nós precisamos confiar nesse Deus que é poderoso. Se talvez você tenha buscado circunstâncias, que você entenda isso. Deus não precisa de circunstâncias. Não há culto que seja melhor do que o outro para Deus agir. Todo culto é o momento de Deus agir. Amém. Não há oração que seja melhor do que outra para Deus agir. Toda oração é o momento onde Deus pode agir. Amém. Não há louvor que seja melhor do que o outro para Deus agir. Todo louvor é o momento onde Deus pode agir. Amém. E Deus quer fazer isso através de você. Amém. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar em pé.
Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. Que você coloque a sua vida diante de Deus. Que diante do Espírito Santo, que você possa refletir sobre a sua vida por um momento. Deus, Ele quer usar você. Deus quer fazer de você um instrumento de poder na sua vida. Instrumento de cura, instrumento de libertação, instrumento de salvação. Deus quer fazer isso.